Imagine uma clareira enevoada, o silêncio sendo quebrado apenas pelo som da respiração pesada sob metal e couro. De um lado, um guerreiro nórdico, empunhando um machado cuja lâmina já provou o sangue de inúmeras incursões. Do outro, um cavaleiro medieval, segurando uma espada de aço refinado, uma obra-prima da engenharia de sua época. Essa é a imagem que habita o imaginário de 10 entre 10 jogadores de RPG e jogos de ação histórica. Mas, se fôssemos traduzir esse embate para um simulador de combate ultra-realista, sem as liberdades poéticas de Hollywood ou a fantasia épica dos jogos AAA comuns, quem realmente sairia vitorioso? A força bruta do machado ou a versatilidade técnica da espada? Para responder isso, precisamos mergulhar na física, na metalurgia e nas táticas reais que definiram séculos de guerra. Muitas vezes, os jogos nos vendem a ideia de que o machado é a arma pesada e lenta, enquanto a espada é a arma leve e rápida. No entanto, a realidade é muito mais complexa e fascinante. Vamos começar dissecando o machado viking. O machado não era apenas uma ferramenta de trabalho adaptada, ele era uma arma de design agressivo e extremamente eficiente. Ao contrário do que muitos pensam, o machado viking de uma mão não era um bloco de ferro pesado. Ele era surpreendentemente leve, com uma lâmina fina que terminava em um gume extremamente afiado. A grande vantagem do machado reside na distribuição de sua massa. Todo o peso da arma está concentrado na cabeça, na extremidade do cabo. Em termos de física, isso significa que o momento angular, gerado em um balanço, é imenso. Quando esse machado atinge um escudo ou uma armadura, a energia cinética transferida é devastadora. Em um jogo realista, o machado teria um atributo de dano de impacto ou penetração de armadura muito superior ao de uma espada de peso equivalente. O machado funciona como uma alavanca. Um longo cabo de madeira permite que o guerreiro gere uma velocidade tangencial na ponta da lâmina que dificilmente pode ser ignorada. Além disso, o design do machado viking, especialmente o famoso machado barbado, onde a parte inferior da lâmina se alonga para baixo, oferece utilidades táticas que a espada simplesmente não possui. Com essa barba, um guerreiro pode enganchar o topo do escudo do oponente e puxá-lo para baixo, abrindo a guarda para um golpe fatal de um aliado ou para um segundo ataque rápido. No código de um jogo que preza pelo realismo, isso se traduziria em mecânicas de grappling ou controle de zona, permitindo manipular a defesa do inimigo de forma ativa. Por outro lado, temos a espada medieval, frequentemente chamada de a rainha das armas. Se o machado é a força bruta concentrada, a espada é o equilíbrio absoluto. Uma espada medieval típica, como a espada de armar do século XIII, não é pesada. Ela pesa, em média, entre 1 kg e 1,5 kg. O segredo da espada está no seu ponto de equilíbrio, que geralmente fica a poucos centímetros da guarda, perto da mão do usuário. Isso torna a espada incrivelmente ágil. Enquanto o machado exige que você recupere o momento após um erro, a espada permite mudanças de direção quase instantâneas. Em termos de frame data, se estivéssemos falando em linguagem de jogo, a espada teria muito menos recovery frames do que o machado. A espada é uma arma de 3 dimensões. Ela corta, ela perfura e ela defende. O gume longo permite ataques de corte em quase toda a extensão da lâmina, enquanto a ponta afiada é feita para encontrar as frestas na armadura do oponente. Em um combate realista, a estocada é muitas vezes mais perigosa que o corte. Uma estocada percorre a distância mais curta entre 2 pontos e é muito difícil de acompanhar visualmente. Além disso, a espada possui a guarda cruzada, que não serve apenas para proteger a mão, mas também para travar a arma do oponente e até para golpear como se fosse um martelo improvisado, uma técnica conhecida no contexto histórico como mordau, ou golpe de misericórdia. Se colocarmos esses dois em um duelo de 1 contra 1, sem escudos, a vantagem teórica costuma pender para a espada, devido à sua capacidade defensiva.
Com uma espada, você pode aparar e contra-atacar em um único movimento fluido. No machado, aparar é arriscado. O cabo de madeira pode ser cortado ou lascado se atingido repetidamente por uma lâmina de aço de alta qualidade, embora, historicamente, a madeira fosse tratada ou reforçada para evitar isso. No entanto, a realidade do campo de batalha viking ou medieval raramente era um duelo limpo de esgrima. Quase sempre, o escudo era o companheiro inseparável de ambas as armas. E é aqui que a dinâmica muda completamente. Com um escudo, o machado se torna uma ferramenta de demolição. O guerreiro pode se esconder atrás da proteção de madeira e usar o machado para literalmente destruir o escudo do adversário. O impacto concentrado de um machado pode rachar tábuas de tilha ou carvalho com muito mais facilidade do que uma espada. Em um jogo realista, a durabilidade do escudo do usuário de espada cairia drasticamente ao enfrentar um usuário de machado. Além disso, o alcance do machado pode ser ligeiramente superior se considerarmos o uso de machados de duas mãos, como o imponente machado dinamarquês. Com um cabo de 1,5 m, um guerreiro viking poderia manter um cavaleiro à distância, desferindo golpes que poderiam derrubar um cavalo ou atravessar um elmo de aço com a força do impacto puro, mesmo que a lâmina não cortasse o metal. Mas vamos falar de tecnologia metalúrgica, um detalhe que muitos jogos ignoram. A espada medieval era frequentemente feita de aço temperado de alta qualidade, um processo caro e complexo que exigia artesãos especializados. O machado, por ser mais simples de produzir e exigir menos aço nobre, já que apenas o gume precisava ser de aço duro, enquanto o corpo podia ser de ferro mais macio, era a arma do povo e do guerreiro comum. Isso criava uma disparidade econômica. No contexto de um jogo de sobrevivência ou RPG realista, o custo de manutenção da espada seria proibitivo, enquanto o machado seria a arma de escolha pela sua durabilidade e facilidade de reparo. Se a sua espada entortar ou quebrar o gume em uma armadura de placas, o custo de reparo é altíssimo. Se o cabo do seu machado quebrar, você corta um novo galho de madeira resistente e está de volta à luta. A proteção do oponente também dita quem vence. Contra um oponente vestindo cota de malha, o machado é terrivelmente eficaz. A cota de malha é excelente para parar cortes, mas é péssima para absorver o impacto. O peso da cabeça do machado transfere a força através dos anéis de metal, quebrando ossos e causando hemorragias internas mesmo sem romper a malha. A espada, para ser eficaz contra a malha, precisa quase obrigatoriamente da estocada, tentando separar os anéis com a ponta. Já contra uma armadura de placas completa do final da era medieval, ambas as armas sofrem. No entanto, o machado ainda leva uma pequena vantagem por funcionar como um martelo improvisado, amassando o metal e restringindo os movimentos do cavaleiro ou até causando concussões através do elmo. Em um cenário de jogo realista, como Kingdom Come, Deliverance ou Mordhau, o vencedor seria decidido pelo gerenciamento de energia e pela precisão. O usuário do machado precisa que cada golpe conte. Se ele errar um balanço pesado, ele fica vulnerável a uma estocada rápida da espada. O usuário da espada, por outro lado, precisa manter a distância e cansar o oponente, esperando o momento exato em que o peso do machado comece a cobrar seu preço nos músculos do viking. É um jogo de paciência contra um jogo de pressão constante. Historicamente, a espada era vista como um símbolo de status e uma arma de autodefesa ou duelo, enquanto o machado era uma arma de guerra e utilidade. Se você perguntasse a um soldado no meio de uma parede de escudos o que ele preferia, a resposta poderia te surpreender. Na confusão do combate próximo, onde não há espaço para esgrima elegante, a capacidade de enganchar um escudo e desferir um golpe curto e violento faz do machado uma ferramenta de sobrevivência superior. Mas, em um duelo aberto, em campo limpo, o controle e a velocidade da espada são difíceis de superar. Agora, imagine a implementação disso em uma engine moderna.
teríamos que considerar o centro de percussão da espada, o famoso sweet spot. Se você atingir o inimigo com a parte errada da lâmina, o dano é mínimo e a vibração na mão do seu personagem seria imensa, talvez até fazendo-o largar a arma. No machado, o sweet spot é quase toda a cabeça da arma, o que o torna mais perdoador para ataques desesperados. Além disso, teríamos que simular a deformação das armas. Uma espada usada para bloquear machados constantemente ficaria cheia de dentes, perdendo sua capacidade de corte, enquanto o machado continuaria funcional enquanto o gume estivesse minimamente íntegro. Outro ponto crucial é a fadiga. Usar um machado de forma agressiva consome muito mais oxigênio e energia muscular do que os movimentos curtos e eficientes da espada. Em um sistema de jogo com barra de estamina realista, o guerreiro de machado teria que terminar a luta rapidamente. Se a luta se prolongar por mais de alguns minutos, os braços do viking estariam pesados como chumbo, tornando seus golpes lentos e previsíveis. Um banquete para o usuário de espada que guardou suas energias para o golpe final. Portanto, qual venceria? Se o jogo for realista o suficiente para levar em conta o terreno, a armadura, o cansaço e a habilidade técnica, não existe uma resposta única. O machado vence se conseguir quebrar a defesa e encerrar a luta com 2 ou 3 golpes devastadores, ou se usar sua utilidade para desarmar o oponente. A espada vence se conseguir sobreviver à tempestade inicial, usando sua agilidade para encontrar as aberturas nas axilas ou no pescoço do oponente, onde a proteção é menor. Em uma simulação perfeita, o resultado seria 50-50, dependendo inteiramente do player skill. O machado é a arma do risco e da recompensa alta. A espada é a arma da consistência e da técnica refinada. O que torna essa discussão eterna é que ambas as armas foram aperfeiçoadas durante milênios para fazer exatamente a mesma coisa: vencer. Elas são soluções diferentes para o mesmo problema físico. O machado resolve o problema através do momento linear e da massa concentrada. A espada resolve através da geometria, do equilíbrio e da multiplicidade de funções. No final das contas, quando você estiver no seu jogo favorito e tiver que escolher entre aquela espada reluzente e o machado rústico e pesado, lembre-se, a espada te dá o controle do duelo, mas o machado te dá o controle do campo de batalha. A escolha depende de como você quer ditar o ritmo da luta. Se você confia na sua precisão cirúrgica, vá de espada. Se você quer que o seu inimigo sinta medo cada vez que o seu braço se levanta, o machado é a sua única opção. A evolução dessas armas ao longo da história mostra que o combate nunca foi estático. Os vikings eventualmente começaram a usar espadas conforme o comércio com o continente europeu aumentava, e os cavaleiros medievais nunca abandonaram as armas de impacto como maças e machados de guerra, especialmente quando as armaduras de placa se tornaram o padrão no campo de batalha. O realismo nos jogos está chegando a um ponto onde não escolheremos mais uma arma apenas pelo seu valor de ataque, mas sim pela forma como ela interage com o ambiente e com a proteção do inimigo. E nesse cenário, a rivalidade entre o machado e a espada continuará a ser um dos debates mais ricos e interessantes da história militar e do design de jogos. A física do combate é impiedosa. Um golpe de machado que atinge um braço, mesmo que protegido por couro ou acolchoamento, vai resultar em um osso quebrado. O impacto é cinético, ele não precisa necessariamente cortar para incapacitar. Já a espada exige que o golpe seja limpo. Se o ângulo da lâmina estiver levemente torto no momento do impacto, a espada pode simplesmente deslizar inofensivamente pela superfície da armadura ou da roupa grossa, um fenômeno conhecido como edge alignment. Dominar o alinhamento de gume é o que separa um mestre espadachim de um amador, enquanto o machado é um pouco mais democrático nesse sentido. Se a parte de metal atingir com força, algo vai quebrar. Além disso, temos que considerar o fator psicológico, que em um jogo realista poderia ser implementado como um sistema de moral ou estresse.
Ver um machado imenso descendo em sua direção provoca uma reação instintiva de pavor que uma ponta de espada, por mais mortal que seja, às vezes não consegue replicar visualmente. O machado é uma arma de intimidação. Ele é barulhento, ele destrói escudos com estalos secos de madeira partindo, ele é visualmente brutal. Em um combate de grupo, o efeito psicológico de ver seus aliados terem seus escudos despedaçados por uma linha de guerreiros com machados é um fator de desequilíbrio real. No entanto, a espada oferece algo que o machado raramente consegue: a transição fluida entre ataque e defesa. Em manuais de esgrima histórica, como os de Johannes Lichtenauer ou Fiore dei Liberi, vemos que a espada é usada para sentir a arma do oponente. Através da pressão das lâminas cruzadas, um esgrimista experiente sabe exatamente para onde o oponente vai se mover antes mesmo de ele completar o movimento. Essa sensibilidade tátil, conhecida como Fühlen na tradição alemã, é uma vantagem tecnológica da espada. O machado, devido à sua distribuição de peso, não permite esse tipo de jogo sutil de pressão e resposta nas lâminas. Com o machado, ou você está batendo ou está se preparando para bater. Se fôssemos criar uma tabela de atributos realista para um jogo, a espada teria notas máximas em velocidade de manuseio, capacidade defensiva e versatilidade de ataque, estocada, corte. O machado teria notas máximas em dano de impacto, destruição de escudo e custo de manutenção. A vitória em qualquer jogo que se preze não viria da arma em si, mas de como o jogador utiliza essas propriedades físicas a seu favor. O realismo nos ensina que não existe arma perfeita, apenas a ferramenta certa para a situação certa. O cavaleiro medieval e o viking, se pudessem se encontrar, provavelmente respeitariam as ferramentas um do outro, sabendo que cada uma representa o ápice do conhecimento